Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Professor Rafael aqui novamente para mais um conteúdo de filosofia. Neste vídeo vamos analisar algumas ideias do pensamento do filósofo britânico David Hume e vamos fazer isso logo depois da vinheta. David Hume nasceu em 7 de maio de 1711 e faleceu em 25 de agosto de 1776. Dentre os vários assuntos com os quais ele se ocupou, a questão sobre como se forma o nosso conhecimento merece destaque, e é sobre esse aspecto do seu pensamento que nós vamos falar nessa aula. Hume também é considerado um empirista. Se você ainda tem dúvidas sobre essa corrente de pensamento, na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links de outras aulas que podem te auxiliar na compreensão dessa linha de raciocínio, mas também vai ter alguns cards passando aqui em cima no vídeo com algumas dicas. Mas de forma resumida, para relembrarmos, os filósofos empiristas sustentam uma ideia que foi levantada lá na Grécia Antiga pelo filósofo Aristóteles, onde ele afirma que tudo o que existe em nossa mente passou de alguma forma pela nossa experiência sensorial. Ou seja, todo o seu conteúdo mental passou, em algum momento, pelos seus sentidos do tato, visão, olfato, paladar e audição. Isso é bem semelhante ao que vimos na aula sobre o filósofo John Locke. Assim como o John Locke, o David Hume também vai integrar um movimento dentro da filosofia que hoje é conhecido como empirismo britânico. Mas há algumas diferenças entre os pensamentos desses dois filósofos, apesar deles fazerem parte da mesma corrente de pensamento. Vamos ver primeiro no que eles se assemelham. Eles se assemelham, o pensamento dos dois se assemelham no seguinte sentido: tanto John Locke como David Hume, eles acreditam que nossas ideias podem surgir tanto da experiência sensorial, da experiência pelos 5 sentidos, que temos diretamente com a realidade, ou através da reflexão que nós fazemos sobre essa experiência que nós temos com a realidade. Só que enquanto John Locke acreditava que os nossos sentidos poderiam conhecer diretamente a realidade física que está à nossa volta, o Hume aqui ele vai discordar, e porque ele considera que o mundo ele não pode ser conhecido diretamente, Ou seja, para ele, nossa mente não se relaciona de forma direta com a realidade, apenas indiretamente, porque ele considerava que existe uma espécie de filtro entre a nossa mente e o mundo. O Hume sustenta essa ideia afirmando que a mente interage com impressões que são fornecidas para a mente pelos sentidos. Sendo assim, podemos concluir que os sentidos são o filtro entre a mente e o mundo, e é isso que vai levar a mente a se relacionar com o mundo apenas de forma indireta. Tanto os sentidos quanto a mente vão trabalhar com impressões que recebem da realidade, e essas impressões elas vão se dividir em impressões fortes e impressões fracas. As impressões fortes são aquelas que os sentidos recebem diretamente da realidade. Mas não só isso. Paixões que nós temos, emoções, também entrariam na categoria de impressões fortes. Essas impressões elas são fortes por conta da vivacidade que elas apresentam. Daqui a pouquinho nós vamos ver um exemplo para isso ficar um pouco mais claro. Mas antes, vamos comentar um pouco sobre o que seriam as impressões fracas. As impressões fracas são as representações mentais que temos sobre a realidade. Podemos resumir isso dizendo que as impressões fracas são as ideias que normalmente acessamos através do nosso raciocínio. Então, as representações mentais elas não resultam de uma experiência direta que temos através da experiência sensorial, mas através da reflexão que nós fazemos sobre essa experiência e através da imaginação. Então vamos pegar agora um exemplo para ilustrar isso e deixar a questão das impressões fortes e fracas bem clara. Imaginemos o seguinte: se aproximarmos a nossa mão do fogo e nos queimarmos, isso vai ser uma impressão forte.
tem vivacidade, né? Pois está acontecendo ali, naquele momento, você está queimando a mão naquele momento. Quando você se lembra desse ocorrido, é uma impressão fraca. Ficou claro? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma experiência com a realidade, no caso aqui do exemplo, encostar a mão em algo quente ou queimar a mão, que seja no fogo, é uma experiência vívida, porque ela está acontecendo ali naquele momento, e é como se aquilo imprimisse uma informação em você através do seu sentido. Aí, no caso de você estar queimando a mão, seria o sentido do tato. Isso vai formar uma representação em sua mente, uma ideia. E quando você se lembrar desse ocorrido, quando você, por exemplo, novamente se aproximar de um objeto que esteja quente, ou novamente aproximar a mão do fogo, e você se recordar que já queimou a mão, seja colocando a mão em um objeto quente ou aproximando a mão do fogo, você vai ter uma lembrança daquela primeira impressão, que foi quando você viveu aquela experiência pela primeira vez. É uma impressão fraca, essa lembrança, porque ela não está acontecendo no momento. Ela não tem mais aquela vivacidade do momento em que ela aconteceu. Vamos agora analisar um pouco as considerações de David Hume sobre a imaginação. Quando estudamos John Locke, vimos que ele faz uma distinção entre ideias simples e ideias complexas. Vimos também que as ideias complexas são ideias simples combinadas e recombinadas pela mente, de modo a formar uma representação mental dos objetos da realidade. Embora Locke fale de representação mental, ele vai trabalhar em cima daquilo que é oferecido diretamente pelos sentidos. Por esse motivo, a nossa mente não poderia criar uma ideia sobre algo que não existe. Porque se o sentido e a mente se relacionam direto com o mundo, lá no pensamento de John Locke, significa que o que está no mundo e o que está na mente são idênticos. O Hume ele vai concordar que a nossa mente rearranja ou reorganiza ideias simples em ideias complexas. Mas como o Hume sustenta que a mente não se relaciona diretamente com o mundo, ele vai dizer que é muito fácil para a mente criar ideias fantasiosas que não existem na realidade. E quem faz essa recombinação de ideias é a faculdade mental da imaginação. Para o Hume, a imaginação ela tem a capacidade de fazer misturas, criar, separar, dividir ideias em nossa mente, e a partir disso vai elaborando e criando fantasias de forma ilimitada. A imaginação para o Hume é tão poderosa que ela pode criar uma fantasia com toda a aparência de realidade. Bom, se é assim, como é que a gente pode diferenciar o que é fruto da imaginação do que é realidade? Hume acredita que a diferença está no fato de que as ideias que têm base na realidade são mais fortes do que as ideias fantasiosas. As ideias geradas pela imaginação elas seriam fracas e não seriam convincentes. Voltando lá ao exemplo de aproximar a mão do fogo. Nós sabemos que se aproximarmos a nossa mão do fogo, nós iremos nos queimar. Isso tem base na experiência, porque nós vivemos isso. E mesmo a lembrança de nós já termos nos queimado é mais forte do que uma ideia fantasiosa. Agora, se eu penso em montar em um cavalo alado, como Pégaso, lá da mitologia grega, eu sei que isso é fruto da imaginação, pois não está baseado na experiência sensorial. Eu posso ter tido um contato sensorial com um cavalo, eu posso ter visto um cavalo, eu posso ter tido um contato sensorial com pássaros, e essas ideias têm base na experiência, mas a união entre cavalo e asas é feita pela imaginação e só pode, de acordo com o pensamento de Hume, ser fantasia, porque nunca vimos um cavalo alado na realidade. Em resumo, todas as ideias em nossas mentes são frutos da experiência sensorial, do contato dos sentidos com o mundo, mas depois que essas ideias chegam na mente, elas podem ser rearranjadas à vontade pela imaginação e gerar fantasias que não correspondem com a realidade. Uma teoria bastante defendida na época de Hume era o associacionismo. Uma palavra um pouquinho trava-língua de se dizer, mas essa teoria do associacionismo considera que a base da nossa vida mental é a associação. O que isso significa? Significa que todos os nossos pensamentos estariam encadeados como uma corrente através de uma associação entre os pensamentos. Percebemos tudo como se as coisas tivessem uma causa e um efeito. Mas Hume discordava disso. Ele vai elaborar, então, para rebater essa teoria,
o que chamamos de 3 leis da associação. Vamos dar uma olhada em cada uma dessas leis. A primeira lei seria a lei da semelhança. O que essa lei diz? Essa lei afirma que os nossos pensamentos se deslocam facilmente de uma ideia para outra semelhante. Por exemplo, se eu disser material escolar, automaticamente você irá pensar em coisas relacionadas a isso. Caderno, caneta, lápis, lapiseira, borracha, ou até mesmo pensar no ambiente da escola. Mas não é uma regra que essas ideias estejam conectadas. Uma caneta, por exemplo, não está conectada apenas ao contexto escolar, ela pode estar relacionada a um ambiente do tipo escritório, por exemplo. Ou seja, a associação pela nossa mente entre ideias semelhantes não é uma regra. A segunda lei da associação seria a lei da contiguidade, também conhecida como lei da proximidade. Contíguo é aquilo que está próximo. Nossa mente ela tem a tendência de, ao pensar em um objeto ou em algum local, ela pensar em outros objetos ou locais que estavam próximos. Se eu disser sala de aula, provavelmente você vai pensar em objetos que compõem esse ambiente, como carteiras, quadro, entre outros. Mas também você pode pensar em outros locais dentro de um ambiente escolar. Você pode pensar na sala de aula vizinha porque elas são semelhantes, elas estão próximas. Então isso é a lei da contiguidade. E a terceira lei é a lei da causa e efeito. E nessa lei se afirma que quando pensamos em um objeto ou em um fenômeno, tendemos a pensar também na causa desse objeto ou fenômeno. Usando um exemplo para deixar mais claro, se nós vemos fumaça, automaticamente pensamos em sua provável causa, o fogo. Mas não é uma regra que onde há fumaça, há fogo. Hume considera que causa e efeito é a tendência da nossa mente que produz as conexões mais fortes entre ideias por conta do hábito. Ou seja, sempre vemos eventos conectados, mas isso não é uma necessidade. É só através da experiência que nós podemos provar que entre um evento A e um evento B existe uma relação de causa e efeito. Para comprovar uma relação de causa e efeito, uma causalidade, nós precisamos nos atentar para as seguintes observações. A causa e o efeito precisam ser contíguos no espaço e no tempo, ou seja, a causa e o efeito precisam ser próximas no espaço e no tempo. Elas precisam acontecer num curto intervalo de tempo e no mesmo espaço. A causa deve ser anterior ao efeito. Deve haver uma união constante entre causa e efeito. A mesma causa deve produzir sempre o mesmo efeito. O mesmo efeito deve ter sempre a mesma causa. Toda análise da causalidade deve ter por base essas observações. Um exemplo simples para ilustrar o que seria uma relação de causa e efeito válida é o seguinte. Toda vez que colocamos água em uma chaleira e a colocamos sobre o fogo, a água ferve por conta do calor gerado pelo fogo. Nesse caso, o fenômeno da água fervendo teve por causa o calor emanado do fogo. Por que é uma causa e efeito válida? Por que é uma relação de causa e efeito válida? Porque ela irá atender aos critérios que Hume colocou para que uma relação desse tipo seja válida. A causa e o efeito, elas precisam ser próximas no espaço e no tempo. Então é um evento relativamente curto que acontece em um curto período de tempo em um mesmo espaço. A causa da água ferver é o calor do fogo e ele é anterior à fervura da água, porque antes da água ferver o calor precisa ser emanado do fogo, então ele é anterior à fervura da água. Há uma união constante entre o recipiente da água e o calor do fogo. Sempre que colocarmos uma chaleira com água no fogo e deixarmos ela lá por tempo suficiente, iremos sempre obter o mesmo efeito, Então a mesma causa deve sempre produzir o mesmo efeito. Esse efeito da água ferver terá sempre a mesma causa, que é o calor emanado do fogo. Em linhas gerais, o que faz a água ferver na verdade é o calor, não precisaria ser necessariamente do fogo. Você poderia trocar, por exemplo, por um fogão de indução. A causa ela seria sempre a mesma, que é o calor, e a fervura seria o resultado ou o efeito nessa relação de causalidade. Por isso, esse exemplo se enquadraria no que Hume chamaria de uma relação de causa e efeito válida. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu te respondo. Se gostou dessa aula,
clica aí no gostei para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Bora espalhar o conhecimento. Se não é inscrito em nosso canal, inscreva-se para receber novos conteúdos. Desejo a todos bons estudos, um forte abraço e até a próxima. Valeu!